Olá, meu nome é Karina Toledano, eu sou líder de educação socioemocional no Colégio Elvira Brandão e eu vou contar um pouco para vocês sobre o projeto de vida. Qual é a abordagem e a metodologia do projeto de vida que a gente usa aqui na escola. Então, como que a gente entende projeto de vida aqui no Colégio Elvira Brandão? Projeto de vida é a própria projeção de uma existência pautada na felicidade, entendida como o equilíbrio entre as áreas que a compõem, a dimensão financeira, a saúde, cultura, educação, padrão de vida, trabalho e socioemocional, juntamente com o exercício da cidadania. Aglutina e compõe as experiências escolares do estudante de forma ampla, traçando percursos organizados em reflexão, planejamento, prototipação e reflexão. Então, o projeto de vida é um diálogo que a gente faz com a nossa própria vida. A gente precisa aprender a prototipar as nossas ideias, as nossas vontades, os nossos interesses, né? E é por isso que a gente usa a metodologia do Design Thinking como ferramenta para esse desenvolvimento, onde a gente vai testando o que a gente gosta de fazer, experimentando novos espaços, experimentando conversar com novas pessoas durante esse processo de construção de projeto de vida. A equipe de socioemocional da Elvira construiu uma matriz de competências que vai guiar todo o desenvolvimento dos estudantes ao longo da vida escolar deles. Dentro dessa matriz, a gente olha para competências, a gente olha para habilidades e a gente olha para objetivos de aprendizagem. Então, o estudante que está ali no infantil, ele tem objetivos de aprendizagem em relação a, por exemplo, a escuta, enquanto que o estudante do terceiro ano do ensino médio também vai desenvolver a escuta, mas em um outro nível, né, com outros objetivos de aprendizagem. Então, eu quero dar aqui um exemplo para vocês em relação à nossa matriz de competência. Então, o estudante no sexto ano vai desenvolver a macrocompetência chamada autoconhecimento, né? Que tem a habilidade de compreender e desenvolver seus pontos fortes e fragilidades de maneira consciente e respeitosa. Como que ele vai desenvolver essa habilidade? Por meio de um objetivo de aprendizagem que é criar um senso de individualidade, conhecendo as características de sua personalidade, né? Então, no sexto ano, ele vai começar a conhecer a sua personalidade, por exemplo, por meio de arquétipos de personalidade, onde ele possa fazer essa reflexão. Dentro do nosso currículo socioemocional, a gente tem algumas estratégias para desenvolver o estudante, né? Então, no infantil, a gente usa muito a contação de história, onde é uma ferramenta que, por meio dela, o estudante consegue conhecer mais os sentimentos, conhecer mais as personalidades, conhecer mais o que é ser humano, né? Como que são as interações, como que é a interação com a vida. E a gente usa histórias para que isso vá conseguindo despertar nele um entendimento sobre a própria vida e sobre ele mesmo. No fundamental, anos iniciais, a gente usa os jogos cooperativos, que são dinâmicas onde o estudante precisa aprender a conviver no coletivo, aprender a cooperar, aprender a compartilhar, né? Aprender a diferença entre competição e colaboração, né? Que são dois aspectos que existem na vida deles, né? E que coexistem, na verdade, na vida deles. E que dentro desses jogos, eles vão aprendendo habilidades a conviver, habilidades que falam sobre ética, sobre o desenvolvimento da moral. No Fundamental Anos Finais, a gente tem a aula de socioemocional. Aquele exemplo que eu dei em relação ao sexto ano é um dos objetivos de aprendizagem que ele tem dentro dessa aula de socioemocional. Nessa aula de socioemocional existem os facilitadores, né? Que são educadores, né? Com seus próprios projetos de vida, que vão trazer dinâmicas, vão trazer jogos, que vão trazer arte, que vão trazer várias ferramentas também para ajudar os estudantes a desenvolver as competências e as habilidades socioemocionais. Do nono ano até o terceiro ano do ensino médio, nós temos o componente curricular projeto de vida, prevista no novo ensino médio. Esse componente curricular tem o objetivo de criar uma narrativa de vida para o estudante. Então, cada ano, ele tem objetivos de aprendizagem diferentes e ele vai construindo, por meio de um diário de bordo, esse projeto de vida dele,
né? O projeto de vida não é algo que vai vir pronto, né? E que ao final do terceiro ano do ensino médio ele vai saber o que ele precisa fazer da vida e aí vai com muita clareza em relação a isso, né? É algo que vai se construindo ao longo da vida. Então o projeto de vida ele vai aprender a como construir, como prototipar as coisas que ele tem vontade de fazer, né? E a partir dessas experiências entender quem ele é e ir buscando esse aprendizado. Então eu vou contar agora para vocês um pouco sobre como está dividida essa metodologia de projeto de vida aqui no Elvira. Para guiar o nosso projeto de vida, esse componente curricular, a gente criou algumas perguntas norteadoras, né, que vão ser um guia, um norte para as vivências construídas em cada ano em relação a esse componente curricular. No 9º ano, a gente vai responder a pergunta de onde eu vim. E a gente tem alguns objetivos de aprendizagem, então o estudante vai aprender a analisar a sua história a fim de entender como suas escolhas o levaram até ali, mapear quais influências, pessoas, ideias, plataformas o atravessam de forma positiva e negativa. Ele vai escutar histórias de pessoas diversas a fim de reconhecer a responsabilidade com seus próprios privilégios. Ele vai explorar seus sonhos a fim de construir uma visão de mundo. Ele vai conhecer o papel dos itinerários formativos do ensino médio, onde ele vai ter o primeiro contato com esses itinerários, né? E ele vai entender como que ele vai fazer para fazer as suas próprias escolhas em relação a eles. Já no 1º ano do ensino médio, a pergunta norteadora é: onde estou? Onde ele vai reconhecer seus desafios e potências por meio da escuta de feedbacks de seus amigos e pessoas com quais ele se relaciona e fazer uma autoanálise. Ele vai explorar os arquétipos de personalidades, identificando seus próprios funcionamentos. Vai mapear sua rede de relacionamentos e a importância dessas conexões em sua vida. E vai conhecer a sua e diversas culturas a fim de ter mais consciência do mundo que faz parte e de seus privilégios. Já no 2º ano do ensino médio, nós vamos responder a pergunta: para onde vou? A partir dela, vamos conhecer o mundo do trabalho e diferentes formas de servir ao mundo. Conhecer as possibilidades de cursos e universidades a fim de tomar decisões mais responsáveis e conscientes. Os estudantes vão entender as tendências do futuro do trabalho e o papel da tecnologia na transformação das profissões. E vão entender e aplicar o Design Thinking ao projeto de vida. Já no 3º ano do ensino médio, o estudante já percorreu todo esse caminho do projeto de vida. Então ele vai responder a pergunta: como eu me sustento na minha caminhada? Ele vai criar estratégias de autocuidado para passar por esse ano que a gente sabe que é tão desafiador. Ele vai desenvolver a autogestão a fim de alcançar metas, se conectar com quem o inspira e com sua motivação com o propósito, a fim de sustentar o processo do 3º ano. Vai entender a importância do planejamento financeiro e as diferentes formas de compor a sua renda. Então, esses objetivos de aprendizagem, né, eles estão cuidando das 3 esferas de projeto de vida propostas lá no novo ensino médio, que são as esferas pessoal, social e profissional. Para desenvolver essa metodologia de projeto de vida, o Elvira Brandão se baseou em algumas referências teóricas que eu vou contar um pouco para vocês. Uma das referências que a gente utiliza é o Design Your Life, o design da sua vida, como criar uma vida boa e feliz, de Bill Burnett e Dave Evans, que são 2 pesquisadores da Universidade de Stanford. Eles criaram uma metodologia de como buscar uma vida com felicidade, uma vida pautada na felicidade. Outra referência teórica que a gente usa é o foco triplo, de Daniel Goleman e Peter Senge, onde esses 2 autores trazem um conteúdo que tem a ver com inteligência emocional e um entendimento de sistemas. Então, como o indivíduo dialoga com o meio onde ele vive. Além disso, a gente usa a teoria integral, de Ken Wilber, que é também um conteúdo que entende o ser humano em diferentes composições. A gente usa a filosofia de Viktor Frankl, que escreveu o livro Em Busca de um Sentido. Outro referencial teórico é o Paulo Freire, que fala sobre educação para a liberdade. Nesse componente curricular de projeto de vida, a gente usa algumas ferramentas que vão ajudando o estudante a aumentar a sua consciência sobre si mesmo. Uma delas é a roda da vida,
né, onde o estudante faz uma análise sobre as áreas da vida dele, como que ele está se desenvolvendo em relação a essas áreas, e cria metas, né, e objetivos para alcançar novos patamares em relação a cada uma dessas áreas, né? Então, por exemplo, a área da saúde, né, o estudante pode pensar que ele dá uma nota 3 de 10 em relação à área da saúde, porque ele acha que ele não está fazendo muitos exercícios físicos. E aí, quando ele vai analisar essa roda da vida, ele pode colocar que ele tem o objetivo de chegar até 7. Então, ele incorpora na rotina dele, né, coloca uma meta de incorporar na rotina dele, de fazer meia hora de exercício físico por dia, um alongamento que seja, uma andada, né? E a partir disso, ele vai acompanhando esse processo de desenvolvimento dele. E o objetivo dessa roda da vida é ele conseguir equilibrar essa roda para que ela rode, né, para que ela possa rodar. Entendemos a escola como um espaço seguro para os estudantes, onde eles não precisam ter medo de errar. Então, o primeiro lugar para o estudante prototipar, né, experimentar a vida dele, né, experimentar, colocar as coisas na prática é aqui dentro da escola. Então, a gente criou o nosso programa de ampliação cultural, que é uma oportunidade para o estudante, dentro de projeto de vida, ir fazendo alguns testes de como trabalhar, por exemplo, na área de comunicação, como trabalhar na área administrativa, como trabalhar na área de socioemocional. Então, os estudantes se juntam com colaboradores da escola para entender como essas pessoas trabalham e para também se envolver em projetos. Por exemplo, o Caian, que é um estudante do 3º ano do ensino médio que criou o ViraCast. Esse podcast é o podcast da escola. Então, esse estudante ele faz toda a articulação do funcionamento desse podcast. Ele convida pessoas, ele faz a gravação, ele faz a edição, né? Ele é o líder desse projeto. Isso faz com que ele desenvolva uma série de habilidades, né, que ele vai utilizar para a vida dele. No projeto de vida, a gente tenta estimular ao máximo os estudantes a irem para fora dos muros da escola. Então, uma atividade que a gente propõe é que eles busquem profissionais, pessoas que trabalhem nas áreas que eles têm interesse em se aprofundar, né? Eles precisam ir descobrindo como que o mercado de trabalho funciona de fato, entendendo que o mercado de trabalho hoje, né, é muito dinâmico, né, já que a gente está vivendo nesse mundo VUCA. Então, os estudantes são estimulados por meio das atividades no projeto de vida a ir buscar essas possibilidades. Outro artefato do PROV, o Projeto de Vida de Ensino Médio, são os encontros imersivos, que acontecem em parceria com a Humana Educação e com a Elect, que são parceiros nossos aqui do Elvira. Nesses encontros, eles ficam 3 dias com os estudantes, propondo atividades dinâmicas, reflexões, que tenham a intenção de integrar aquele grupo de estudantes, onde eles usam jogos, onde eles usam arte, várias ferramentas que vão fazer com que os estudantes se conheçam de um novo lugar. Então a intenção é tirar o estudante desse dia a dia, né, dessa rotina, onde muitas vezes a gente vai fazendo as coisas de uma forma repetitiva, né, e propor a ele uma nova experiência, né, para eles se conectarem com os seus amigos, né, com a sua turma, onde é um espaço que eles podem mediar conflitos e que eles possam ter uma nova visão sobre si e, a partir disso, incluir essa nova visão no projeto de vida, na narrativa de vida deles. Além desse currículo socioemocional que vai guiando esse desenvolvimento do estudante, né, a gente foca muito em formação de educadores, né? A gente entende que o projeto de vida, né, é um projeto que precisa ser para todo mundo, né? E é importante que o educador se desenvolva, né, crie o seu próprio projeto de vida, entenda os seus próprios objetivos, para que ele possa servir de exemplo, né, e também consiga ser competente para acompanhar o desenvolvimento do estudante em relação aos seus próprios projetos de vida. Além disso, as famílias também estão envolvidas nesse processo, então a gente abre muito conversas com as famílias, né, conversas com a nossa comunidade escolar, para trocar com eles em relação a esses objetivos de aprendizagem que eles têm em relação ao que é projeto de vida, né, ao que é o entendimento de projeto de vida para cada família, que é diferente e que vai influenciar o projeto de vida do estudante. A gente entende, então, um projeto de vida como uma composição de diferentes experiências, com múltiplas referências
Então, diferentes professores, facilitadores, pessoas em que a gente vai envolvendo, diálogos, para que a partir dessa composição a gente consiga, de fato, colocar o projeto de vida como algo transversal ao currículo. Então, o projeto de vida não vai ser só aquela aula de projeto de vida, mas vai ser toda uma esfera que vai construindo essa narrativa, né? E que vai sendo registrado pelo estudante nesse diário de bordo. Com isso, ele vai guardando todas essas histórias para que ele possa tomar as decisões, né? Fazer suas escolhas de uma forma mais consciente.